todos. Né? Justiça divina é um negócio complicado, né? É cabuloso, como dizem os mais jovens. A gente tem muita dificuldade com isso, né? E vamos fazer mais difícil ainda. Vamos complicar um pouco. Vamos fazer uma pergunta. Essa pergunta aqui. Você acha que a crucificação de Jesus foi justa? Só tem duas respostas, sim ou não. Então, não é o sim ou não que a gente quer, mas é o porquê. Por que você acha que sim, por que você acha que não? As pessoas têm opiniões diferentes. Mas olha só, para começar, se eu disser que não foi justa, eu estou dizendo que tem uma injustiça lá em cima do tamanho do monte. Eu já comecei a me complicar. Talvez eu não esteja conseguindo explicar o porquê, né? E é nesse ponto que a gente quer chegar. Então a gente vai rever vários conceitos através de exemplos aqui para a gente tentar tirar uma conclusão, para a gente tentar responder essa pergunta de cabeça erguida e dormir no travesseiro hoje à noite bem. Né? Esse é o propósito nosso hoje aqui. E a gente começa em 1857, aqui nos Estados Unidos, quando um caso ficou muito famoso aqui, né, para quem estuda a história dos Estados Unidos, para os americanos, é um negócio muito significativo. Esse senhor aqui, Dred Scott, ele era um escravo, né, ele nasceu escravo e foi crescendo e tal, né, quando ele chegou a uma certa idade, o dono dele vendeu ele para outro dono, outra pessoa comprou, né, e esse novo dono mudou de estado. Ele morava num estado que era a favor da escravidão e mudou para um outro estado onde a escravidão era proibida. Com essa mudança, e ele levou os escravos dele, né? Inclusive o Dred Scott. Com essa mudança, o que acontece? Ele passou a viver num território livre, onde não existia escravidão. E depois, por força das circunstâncias, ele acabou mudando mais 4 vezes de estados. Os donos que ele teve foram levando, e nessas andanças por outros estados eram todos escravos, eram todos estados que não aderiram à escravatura. Bom, aí ele foi, né, ficando mais de idade e tal, chegou uma certa época que ele falou assim, eu já vivo em território livre há tantos anos, né, então eu e a minha esposa queremos requerer a cidadania americana. Então ele vai lá, né, faz lá os formulários que eram necessários na época e tal, dá entrada no seu pedido de cidadania americana, ou seja, nascido em solo americano, né, livre, é uma coisa mais ou menos óbvia, para ele era pelo menos. Então ele requer a cidadania para ele e para a esposa. A cidadania é negada, né? Houve um julgamento, 9 juízes, né, são envolvidos nesse julgamento, e para cada resposta que cada juiz dá, ele tem que justificar porque sim ou porque não. Então não é só o sim ou não, eles têm que dizer lá o porquê. Então no final de todo o processo foi negada a cidadania dele e foi feito um dossiê com todas essas respostas daqueles 9 juízes que tiveram que julgar. Desse dossiê nós extraímos algumas frases. Essas frases não são minhas, essas frases são documentadas, são de juízes americanos. O negro não é uma pessoa humana e pertence a seu dono. Não é uma pessoa perante a lei, mesmo que ele seja tido como ser humano. O negro só adquire personalidade ao nascer, não havendo qualquer preocupação com a sua vida. Quem julgar a escravidão um mal, que não tem escravos. O homem tem o direito de fazer o que quiser com aquilo que lhe pertence, inclusive ser escravo. E, finalmente, a escravidão é a melhor para o negro, né, que deixar que um negro tenha que enfrentar o mundo. Isso aqui tem 150 anos. É da data da codificação. Quando a gente olha isso aqui, parece que tem 3.000 anos. Se você pensar no conceito, isso só tem 150. Só que a situação é, quando isso daqui saiu, quando esse dossiê foi feito, a sociedade aceitou isso com a maior naturalidade. Porque para a sociedade da época, 150, 160 anos atrás, não tinha nada mais natural do que isso daí. Era uma coisa óbvia para a sociedade que tinha que ter sido negado a cidadania a ele, não só negado, mas tudo que está escrito aqui era a pura expressão da verdade. Então olha só como era a sociedade em 1857. E, curiosamente, de 6 para 7 anos depois que isso aconteceu, né, foi abolida a escravidão aqui nos Estados Unidos.
Então, por isso que esse senhor, esse caso é muito importante aqui na história deles, porque eles consideram que é o caso que mudou todo o processo de vai ter escravo, não vai ter escravo. Mas para nós espíritas, como é que a gente pode aceitar um negócio desse aqui? Como que fica, né? 150 anos só, parece que tem 3.000. Então, nessa justiça aqui, nesse julgamento e nessa justiça da época, existem alguns elementos que não são parte da justiça divina. Vamos falar em 3 desses elementos. Primeiro, a época tem influência. Se isso aqui acontecer hoje, se algum negro for na cidade aqui, no county, né, pedir, requerer cidadania americana, jamais vai acontecer isso. Porque é uma coisa fora completamente do nosso universo, nosso hoje em 2020, completamente fora do nosso universo. Então a época tem influência, o local tem influência, porque se esse mesmo sujeito for pedir hoje em 2020 cidadania em alguns outros cantos do mundo, vai dar a mesma coisa. Então o local influi e o status social influi. Se não fosse um escravo, se fosse uma outra pessoa em outra condição, outra situação, né, teria sido um resultado talvez diferente, e não esse absurdo. Então aqui a gente tem, para começar a nossa conversa, 3 elementos que são parte da nossa justiça, mas não são parte da justiça divina. A época, o tempo e o status social. Deus não olha nada disso, não olha quando, não olha onde, nem quem você é na sociedade. Então a gente já começou a se afastar da justiça divina. A minha justiça está indo para um lado, quando eu falo a minha justiça social nossa, né? A minha justiça está indo para um lado e a de Deus está ficando para o outro lado. Eu estou me afastando dela. Então esse é o primeiro caso da onde a gente extrai esses 3 elementos. Vamos ver um segundo caso. Um dos pontos turísticos, é até absurdo falar em ponto turístico, mas é. Um dos pontos turísticos mais famosos do mundo, para quem não mora no Brasil, né, é a favela da Rocinha. Porque de tanto se falar, de tanto, né, se propagar e tal, isso vai chegando na Europa, Estados Unidos e outros cantos do mundo, e o pessoal fica curioso, é muito pela curiosidade. Né? O que é essa Rocinha que não se conhece algo assim em outro canto do mundo? Então vamos pensar um pouquinho nessa Rocinha aqui. A gente está vendo uma foto, né, tirada do topo do morro da Rocinha, olhando para a cidade. Né? Não sei se vocês conseguem ver, aqui tem uma avenida de 4 pistas, 2 que vão, 2 que voltam, com um canteiro no meio. Do lado de lá é um bairro famoso no Rio, chamado São Conrado, que é o bairro mais rico do país, não é da cidade. Do país. Do lado de cá é a favela da Rocinha. Bom, o que a gente pode concluir dessa favela da Rocinha aqui? Em primeiro lugar, quantas pessoas estão morando aqui? 70.000. Aí eu falo assim, puxa, mas 70.000 não sei comparar, não tenho muito bem noção do que significa 70.000. Então vão algumas referências aqui. Ó. Orlando, 238.000. Muito mais, né? Manhattan, 1.600.000, muito mais. Nova York, 8 milhões e pouco, muito mais do que a Rocinha. Só que quando você vai olhar o número de habitantes por quilômetro quadrado, é 48.000 pessoas em 1 quilômetro quadrado. Olha essas 3 cidades. Habitantes por quilômetro quadrado, né? Nova York 10.000, Manhattan 26.000. Nem Manhattan, que é aquele formigueiro, aquela coisa que todo mundo esbarra em todo mundo bate em todo mundo, não chega nem perto da densidade demográfica da Rocinha. Então você tem ali um verdadeiro formigueiro, uma lata de sardinha, todo mundo ali se batendo, né? É assim que é o negócio ali. Né? Bom, aqui está uma foto mostrando um pouquinho melhor, né, que ela está mais de trás, é como se o fotógrafo tivesse ido lá para cima do morro, e você vê o bairro mais rico do país lá e a favela da Rocinha aqui, nas condições que a gente ouve falar na televisão e tudo mais. E tem uma foto que ficou muito famosa, que é a foto da fronteira. Então olha só, você tem do lado esquerdo a favela, e do lado direito um dos prédios onde ficam os mais ricos, os artistas, os políticos, né, da cidade, do país. Aí a gente pergunta assim, oi? Não, é a favela Rocinha. Né? Aí você pergunta assim, pensa que você mora do lado de cá. Então você como a gente diz, é um favelado. Você mora na favela da Rocinha. Você abre a sua janela
ou sai do seu barracão de zinco, olha para cima e vê aquilo lá. Você acha justo? Você acha que eles acham justo? Ninguém que está do lado de cá acha que isso é justo. Agora passa para o lado de lá. Você abre a sua varanda maravilhosa, você vai olhar, né? Vai ter aquela vista maravilhosa e a sua vista é isso aqui. Você acha que é justo? Você acha que eles acham que é justo? Não acham, porque eles falam, mas eu paguei um preço exorbitante, uma coisa monstruosa e a minha vista da minha casa é essa. Então olha só, quem está aqui não acha justo, quem está lá não acha justo. Não é interessante isso? E são os dois opostos. Então, daqui dessa situação a gente tira mais 3 elementos que são parte da justiça humana e não são parte da justiça divina. O primeiro deles, a nossa justiça é fragmentada. Como é que pode ser injusto aqui e ser injusto ali se você está nos opostos? Está faltando algum equilíbrio aí, está faltando alguma coisa. Tem alguma fragmentação aí, alguma coisa não está certa. Né? A nossa justiça é baseada em revolta. Os dois lados estão revoltados. E eles acham injusto. Né? E a nossa justiça pende muito para o materialismo. Né? Eu quero aquelas posses que ele tem. Eu não quero ver isso aqui, eu quero ver coisa bonita, quero ver carro de luxo, quero ver a praia. Né? E está muito baseado no materialismo. Esses 3 elementos aqui, com os outros 3 que a gente já viu, já são 6 elementos, não são parte da justiça divina, mas são parte ativa na nossa justiça humana. Então, olha aqui, assim que eu já estava assim, agora eu já estou assim, ó, com a justiça divina. Está piorando, está ficando mais difícil, eu estou me afastando cada vez mais da justiça divina. Vamos trazer uma terceira análise, um terceiro caso para a gente analisar. Existe algo na justiça, na nossa justiça social, conhecido como exoneração por DNA. O que é uma exoneração por DNA? Alguém foi preso, cometeu um crime, foi julgado e foi preso. Né? Com o passar dos anos, depois vai se verificar as provas, é feita uma prova de DNA e a gente descobre que a pessoa que foi acusada não era. A pessoa vai ser solta, né? Vai tocar a sua vida. Essa situação é chamada exoneração por DNA. Aqui nos Estados Unidos, a exoneração por DNA começou a ser parte integrante da nossa justiça só em 1989. A gente já tem umas boas décadas aí de exoneração por DNA. Mas tem algumas coisas interessantes. Desde que isso começou aqui, isso aqui nos Estados Unidos, né, nós tivemos 367 pessoas que foram exoneradas por DNA. Ou seja, pessoas que foram comprovadamente, entre aspas, né, criminosos. Depois a gente foi ver melhor com análise de DNA e se descobriu que não era bem assim. Então, 367 pessoas foram exoneradas por DNA. Não quer dizer que são 367 que não cometeram crimes e foram para a cadeia, porque ainda tem gente na cadeia que não cometeu crime. 367 foram exonerados. Esse pessoal que foi exonerado ficou em média 14 anos na prisão, antes de conseguir sair. Sem ter feito absolutamente nada, sem saber do que estava sendo tratado. 28% desses casos tem a ver com confissão falsa. O que é uma confissão falsa? Eu não fiz nada, eu não sei nem do que você está me acusando, mas eu sou forçado pela força das circunstâncias a dizer que eu fiz aquilo. Por que isso? Porque eu estou sendo ameaçado, porque a minha família, meus parentes, meus filhos estão sendo ameaçados se eu não confessar o crime. Então, com um mecanismo de compensação para que a minha família não sofra, etc, etc, eu acabo confessando o crime, vou para a cadeia e fica tudo bem. É uma confissão falsa. Então, de 367, 103 foram falsas confissões, por causa de bullying e coisas desse tipo. 21 desses condenados já estavam na fila da pena de morte. Não sabiam nem do que estavam sendo acusados, não fazia o mínimo sentido. 21 na fila da pena de morte. 161 em 367 é mais de 40%, é quase metade. Quase metade desses condenados foram condenados por erro de perícia. Tem 2 tipos de erro de perícia, o erro voluntário e o erro involuntário. O erro involuntário, quem está fazendo a perícia juntou as provas, pegou daqui, pegou dali e tal, e chegou a uma conclusão errada, involuntariamente. Com o que ele tinha ali, ele falou, olha, eu acho que é isso que aconteceu, e não era. Agora, tem a perícia que faz erros voluntários, onde intencionalmente você decide que você vai condenar aquela pessoa por razão A, B, C e D. Nós não vamos entrar no mérito
né? Mas existe. Então, quase metade desses condenados foi condenado sob circunstâncias, né, errôneas. Dos 367, 254, ou seja, 70%, foram condenados por identificação visual. O que é condenado por identificação visual? A gente já viu isso no filme de Hollywood. Tem uma salinha com a porta, uma janela de vidro como essa, né, e você tem um sujeito que é o acusado. Então, para ter certeza que aquele é acusado, você chama mais 6, que tem mais ou menos semelhança física, altura, mas que lembraria, assim, de alguma forma, coloca os 6 atrás do vidro e chama a vítima. A vítima é aquela que teve contato visual com o criminoso, né? Teve contato visual. A vítima volta lá, olha os 7 lá e diz, é aquele. Você estava com o criminoso na hora do crime, você foi lá e identificou. 254 dos 367, ou seja, 70% foram identificados erroneamente. Isso nos diz uma coisa muito interessante. Por que essas pessoas estão identificando erradamente? Porque elas não foram lá para identificar o criminoso. Elas foram lá para se livrar do peso de um problema que elas vão ter que carregar. Qualquer um serve. Qualquer um que for para a cadeia serve. Ah, pronto, tá? Botei alguém na cadeia. Entende? Isso não é parte da justiça divina. Como é que pode, gente? Como é que pode? 70% dos casos por identificação visual. A pessoa olha para o sujeito que não é o criminoso e diz foi ele. Né? Onde está? Não é questão nem de raciocínio. Né? Onde está a nossa moralidade para a gente fazer um negócio desse? Então, a gente vê vários casos desse acontecendo. Um dos casos que ficou mais famoso aqui nos Estados Unidos, de identificação visual e exoneração por DNA, aconteceu em 1984, com essa jovem aqui, na época 22 anos, Jennifer Thompson. Ela estava na sua casa, dormindo uma noite, um sujeito entrou, né, entrou na casa com a faca, violentou ela e foi embora. Só que, por causa da personalidade dela, quando ela percebeu o que estava acontecendo, que ela não tinha saída, porque o sujeito era muito forte, ela sozinha na casa, o sujeito com a faca, né? Então ela se disse a si mesma, enquanto eu estiver passando por isso, vai durar aí alguns minutos, meia hora, não sei o que é. Né? Ela pensando, aí ela conta isso pra gente, né? Isso é sabido. Ela falou, eu vou durante esse tempo não me preocupar com o que está acontecendo, eu vou me preocupar em olhar para cada célula desse sujeito, para ver cada detalhe, cada coisinha, para eu poder fazer um retrato falado e ir na polícia para tentar pegar esse sujeito, porque eu vou botar ele na cadeia. Né? E assim fez. Né? Então aconteceu, no dia seguinte ela foi levada à polícia e tal, no dia seguinte ela foi chamada para fazer um retrato falado do sujeito. Bom, isso foi em 1984, até hoje, 2020, bota tempo nisso, hein? A polícia diz que não tem ninguém, em nenhum crime conhecido na história, que dê um retrato falado tão perfeito quanto o dela. Porque ela se propôs a fazer isso, na hora, racionalmente. Né? Já pensou, é isso que eu vou fazer, porque eu vou botar esse sujeito na cadeia. Bom, aí o retrato falado saiu, começaram a procurar quem poderia ser o possível assassino. 2 dias depois acharam Ronald Cotton. Que é essa é a foto dele em 1984. Aí, ela foi chamada para fazer a identificação visual, olhou lá os 7, né, supostamente acusados, chegou e falou, é aquele ali, o aquele ali está aqui, é aqui, o Ronald Cotton. Então ele foi para a cadeia. E ele falava para o pai, para todo mundo, para o advogado, mas gente, eu não sei nem quem é essa mulher, não sei do que está se falando. Não, mas foi você porque ela te identificou visualmente. Bom, ele foi para a cadeia, né, só para você ter uma ideia, isso aqui é o retrato falado original. Isso não é qualquer um da internet. É o retrato falado que ela fez, ou que a polícia fez com ela. Né? Então, se você olhar os dois ali, é muito parecido. Né? Tá? Bom, ele vai para a cadeia, enquanto está na cadeia, ele apela várias vezes. E todas essas vezes foi negado. O apelo que ele fez lá, através do advogado dele, nunca funcionou. Mas ele começou a notar umas coisas estranhas. Ele começou a notar assim... O preso, quando ele está lá dentro, ele tem que fazer algum tipo de trabalho. Então ele escolheu ir na cozinha. Ele escolheu trabalhar na cozinha, que ele gostava de cozinhar e tal. Vai lá, vai ser cozinheiro da prisão. Olha só, a cozinha é quase que um ponto central de você conhecer todos os presos que estão ali. Todo mundo tem que comer.
Todo preso come, todo preso tem que passar na cozinha pelo menos uma vez por dia para ir lá comer. Então, ele começou a conhecer, pelo menos visualmente, todos os presos. E aí começavam, de vez em quando, o pessoal chamava ele, em vez de chamar pelo nome dele, o Ronald, chamava ele de Bob. Ô Bob, não sei o que lá. E ele, mas eu não sou Bob. E aí ele começou a falar, peraí, deixa eu tentar descobrir quem é Bob, porque eu devo ser quase que irmão gêmeo do cara. É tanta gente me chamando de Bob e eu não sou Bob. Aí ele conheceu o Bob. Foi lá e conheceu o Bob, que é esse aqui. Conhecendo o Bob, ele se aproximou do Bob com a intenção de saber por que esse Bob, né, que é esse aqui, o Bob Paul, por que ele estava na prisão. E o Bob Paul falou, porque eu costumo estuprar mulheres e moças. Aí ele falou, esse é o cara. Né? Aí volta para o advogado dele, conta essa história toda, tem um cara na prisão assim. O advogado entra com recurso, é negado. Bom, em 1990, então ele já estava há 6 anos na prisão. Os presos estavam olhando televisão, ele estava olhando televisão e viram o famoso caso aqui nos Estados Unidos do O.J. Simpson sendo perseguido lá nas ruas da Califórnia e tal. E alguns meses depois, né, esse caso do O.J. Simpson foi levado na direção de exoneração por DNA. E aí ele falou assim, puxa, mas tem negócio de exoneração por DNA? Que fantástico, eu não sabia disso. Era uma coisa nova na justiça. Né? Lembra? Exoneração por DNA começa em 1989. O O.J. Simpson é em 1990. Então foi logo um dos primeiros casos onde foi trazida a ideia de se fazer teste de DNA. E ele, o Ronald Cotton falou, eu quero fazer. Ele vai para o advogado dele, o advogado fala, olha, a justiça está te dizendo o seguinte, eles podem fazer, mas é a sua última chance. Se você falhar, não tem mais apelo. Eles vão estender a sua pena e acabou. Ele falou, mas eu quero fazer porque não fui eu. Aí ele vai lá, faz o teste de DNA, dá negativo. Não foi ele. Bom, aí ele é solto. Depois que ele foi solto, depois de 11 anos na prisão, ele recebeu do governo uma ajuda de $10 mil, né, para se refazer. Mas, pensa bem, no dia que foi anunciado que ele ia sair da prisão, a moça, a Jennifer, você imagina o que passa na cabeça dessa mulher. O que você acha que ela pensou que ele vai fazer? A primeira coisa, vai bater na minha porta aqui e eu vou fazer o quê? É a primeira coisa que ela vê. Ela começa a entrar em pânico. Tinha crises de pânico, ficava toda alterada, nervosa. Mas o mais interessante não é isso. Ele, quando saiu, depois que saiu, chega para o pai dele e fala, pai, eu quero arranjar um encontro com essa moça. E o pai falou, meu filho, deixa isso para lá, já saiu da prisão, né? Não é nada disso, eu não quero fazer nada de ruim com ninguém. Eu só quero olhar para a cara dela, só isso. Quero ver os olhos dela. Aí o pai leva o caso à polícia e tal, os policiais ficam meio assim, mas eles não têm como negar. E aí no final eles marcam deles dois, ele, né, e a moça, se encontrarem dentro de uma igreja, só eles dois, sem polícia. Polícia fora da igreja, não dentro. Bom, ela se prepara para esse encontro da seguinte forma. Ela começa a fazer uma lista de tudo que ele pode falar. Tudo que vem, assim, ele pode falar isso, eu vou responder isso. Se ele falar isso, eu respondo aquilo. Um livro, uma enciclopédia de perguntas e respostas, com tudo na ponta da língua. E ela decora aquilo ali a tal ponto que ela vai em pânico, porque você imagina a situação, mas protegida de certa forma, porque a polícia vai estar ali em volta e tal, mas ela tem todas as respostas para todas as perguntas. Então ela se sente, né, protegida, por assim dizer. Ele entra na igreja, ela entra primeiro, está sentada lá. Ele entra na igreja, sendo do lado dela, aí ela já vai abrir a boca para já começar a falar, não, para parar. Eu só vim te dizer uma coisa e eu vou sair. Eu te perdoo. A mulher desabou. A enciclopédia que ela fez não serviu para nada. A mulher desabou. Começou a chorar, caiu no chão, tremia, não sabia o que fazer. Né? Se abraçaram ali e se abraçam toda semana. Hoje os dois fazem palestras juntos, por esse país inteiro, contando essa história com o objetivo de conscientizar as pessoas que existe alguma coisa chamada exoneração por DNA e que identificação visual é quase que uma prova divina. Onde, se você vai fazer alguma coisa errada, o preço que você vai pagar é muito caro. Então eles hoje se encontram semanalmente,
para almoço, jantares, fazem palestras juntos, escreveram um livro na época chamado Picking Cotton, né? E estão aí, tocando a vida, né? Olha que exemplo bonito. Exoneração por DNA. Olha um outro caso de exoneração por DNA. Art Williams, aqui nos Estados Unidos, estado da Louisiana, né? Art Williams foi preso em 1993, foi condenado por algo que ele não sabia nem o que era, né? Acusado de estupro e facada, né? Assassinato a facada. E foi tão assim criminoso, o caso dele considerado tão criminoso, que ele não tinha direito nem à liberdade condicional. Foi direto assim, uma coisa lá em cima já. Bom, ele ficou só 37 anos na prisão, né, quando, por identificação por DNA, exoneração por DNA, ele foi liberto. 37 anos na prisão. Ele ficou muito famoso aqui nos Estados Unidos, porque ele apareceu, acho que a maioria de vocês deve ter ouvido falar, ouviu. Ele apareceu num programa de televisão aqui, há 3 meses atrás, né, cantando uma música que deixou o público inteiro de boca aberta. Bom, por que esse homem foi preso? Porque era numa cidadezinha muito pequena. Primeiro que ele não tinha recurso nenhum financeiro para se defender. Mas era uma cidadezinha muito pequena. E o policial que foi responsável, né, por conduzir o caso, muitos anos mais tarde, veio a dizer que se ele não resolvesse aquele caso, ia ficar muito feio para ele. Então ele tinha que pegar alguém e botar na cadeia. Será que tem alguma coisa de justiça divina aí? Acho que nada, né? Então, ele fica muito famoso, né? E ele fala essa frase aqui: ao enfrentar momentos de escuridão, eu orava e cantava. Desta forma eu conseguia a paz. Então ele tinha aquela paz interior natural a ele mesmo, né? Ele conseguiu lidar com 37 anos desse absurdo, né? Ajudado por uma entidade que tem aqui nos Estados Unidos chamado Projeto Innocence Project, que ajuda a resolver casos de exoneração por DNA. É uma entidade fantástica que ajuda isso. Ele conseguiu a exoneração por DNA por causa dessa entidade. Então tem alguém fazendo coisa boa aqui, né? Mas olha só, a gente volta de novo. Desses 2 casos aqui de exoneração por DNA, a gente extrai elementos que são parte da nossa justiça e não são da justiça divina. Primeiro, a nossa justiça é susceptível à falha, tá? Que exoneração por DNA é a entrega absoluta de que eu errei, né? Nós erramos. Nós fazemos justiça pelas próprias mãos, né? Como o policial aqui no segundo caso. Eu tinha que colocar alguém na cadeia porque ia ficar feio eu não resolver o negócio, eu vou fazer justiça com minhas próprias mãos, do meu próprio jeito, né? E a nossa justiça é baseada em vingança, né? Independente de se a gente está se vingando de quem cometeu o crime, que é pior ainda, né? É muito mais complicado. Então, já temos aí 9 elementos que são parte da nossa justiça, está no nosso dia a dia, e não são parte da justiça divina. Vamos ver um caso aqui interessante. Olha esse filme, são alguns segundos só. O que parece isso para vocês? Eu vou dizer o que parece para mim, não sei se vocês concordam. Eu acho que esse sujeito que está vindo aqui quer assaltar o senhor ali que está com a pastinha dele, né? Parece um executivo, ou pelo menos alguém, né, de boa situação, e ele está sendo assaltado pelo sujeito que está vindo aqui. Essa é a minha opinião sobre esse filme. Vamos pegar o mesmo filme e voltar um pouco mais e ver o que aconteceu antes disso. Então, olha só, o cara, ele não vem dali, ele vem de muito longe. Ele vem lá do outro canto da rua, cruza tudo e chega até o senhor, né? E o senhor se defende ali, colocando a pasta na frente, né? Bom, nessa altura, estou falando por mim, eu já teria colocado o sujeito na cadeia. Não necessariamente na cadeia física, mas eu teria feito uma condenação, um julgamento e uma condenação mental, que seja, puxa, esse cara daí merece ser castigado de alguma forma, né? Vamos ver como é que a coisa aconteceu de fato. Então vem ele lá de longe, chega perto do senhor ali, o senhor se vira apavorado, bota a mala na frente para se proteger, mas parece que não é bem isso. E agora? Quem tem que ir para a cadeia, ele ou eu? Você entende?
Então tem alguma coisa que eu, como justiça humana, estou vendo, mas não é tudo que eu preciso ver. Eu só estou vendo o que está me interessando. Para mim já estava bom ter parado o filme, não precisa mostrar tudo, porque o cara já estava condenado na minha cabeça. E olha só que injustiça teria sido. Então, alguns outros elementos que não são parte da justiça divina, mas são nossas, a justiça pessoal. Eu impliquei com o cara e eu falei, esse cara daí é um ladrão. Isso é pessoal, é eu com ele. Né? Justiça pontual. Eu estou olhando aquele momento em que o sujeito chega perto do senhor, e o senhor se apavora, bota a pasta na frente, eu só estou olhando aquele momento, não estou olhando mais nada. Né? Eu só estou olhando o que Emmanuel diz que é a crueldade manifesta. Essa expressão é fantástica. Crueldade manifesta. Só estou olhando o que aconteceu ali naquela hora. Nada disso daqui é parte da justiça divina. E tudo isso daqui é parte da justiça humana. Então já estava assim, agora está assim. E está ficando cada vez pior. Porque não tem, né? A justiça humana é diferente da justiça divina, em muitos aspectos. E esse é o principal deles aqui. Nós temos várias vidas. A gente vem, encarna, desencarna, e aí vai uma sequência enorme de encarnações e reencarnações. Digamos que eu estou nessa segunda vida azul ali. Estou ali, naquela vida. Num certo ponto dessa vida eu cometo um crime, um certo crime. Não interessa que crime que é. Eu cometi um crime. A justiça humana, ela vai olhar aquilo ali, aquele pontinho ali, aquele momento ali. A justiça divina vai olhar um histórico enorme, quase infinito, de coisas, boas e ruins. Né? E o resultado da justiça divina vai vir desse histórico. O da justiça humana vai vir daquele ponto ali. Então tem uma coisa que diferencia as duas, que é o conceito da reencarnação. A nossa justiça não tem como incluir reencarnação. A justiça social nossa não considera a reencarnação como quesito. Né? Não existe esse tipo de coisa. Então, olha só, começa a aparecer coisas que são na justiça divina e não são parte da nossa. E ao contrário. Se a gente olhar de uma forma muito simplística, porque a gente está falando de justiça, não de criação, não da criação exatamente, mas de Deus saem dois princípios, o princípio espiritual e o princípio material. O princípio espiritual vai se desenvolvendo ao longo do tempo, vira princípio inteligente, que vira espírito, que tem condições de plasmar um perispírito, que plasma um corpo físico aqui na Terra. Então são várias camadas que a gente tem aqui. A justiça humana, ela só está numa camada, numa só. Ela só está aqui embaixo. Ela não pega nem a segunda. Então como é que eu, que só tenho acesso aqui, eu como homem, justiça humana, como é que eu olho aqui e quero mandar lá em cima e falar, você está errado? Não é muita pretensão, não? Não tem alguma coisa errada aí? Né? Como é que eu, que só vejo, não consigo ver nem isso aqui em termos de justiça? Né? Como é que a gente quer lidar com a coisa dessa forma? Então, já estava assim, agora então, ó, né? Ficou cada um para o seu lado. Eu me afastei completamente da justiça divina. Então, se a gente colocar isso tudo, tentar assim fazer agrupar tudo que a gente falou até agora, numa tabela, né, se a gente listar aqui o que é a justiça dos homens, o que é a justiça divina, começa a aparecer algumas coisas interessantes. Qual é a abrangência da justiça dos homens? É ali o grupinho, né? É a minha rua, a minha família, o meu país talvez, né? É uma coisa muito tribal. A justiça divina não é tribalizada, ela é universal, inclusive fora do orbe, né? A nossa referência, olha só, você vai fazer justiça, você vai julgar contra alguma coisa. Né? O que é a referência? É como gabarito. Né? Para você dizer que alguma coisa é certa ou errada, você tem que olhar no gabarito. Se o seu gabarito não é igual ao meu, vai dar confusão. Né? Para você dizer se alguma coisa é justa ou não, você tem que usar a referência. Nós usamos a referência que nós escrevemos. Então eu uso a referência que eu escrevi. Então a minha referência pode ser assim, todo mundo que tem camisa azul tem direito a fazer tudo. Aí o outro que tem camisa verde fala, mas não é justo. Mas olha só, o que eu estou usando como referência? A minha justiça pessoal. Né? A lei divina, a justiça divina usa uma lei universal, que é a justiça, amor e caridade. A gente não tem nem uma só palavra para dizer isso, tem que falar em três, porque é tão complexo o negócio que a gente não tem um vocábulo.
Por que a gente não tem esse um vocábulo? Para que servem as palavras e os vocábulos? Para identificar coisas, né? Por que eu chamo de cadeira? Porque cadeira existe. Eu preciso dar um nome para aquilo ali, né? Por que a gente não consegue dar um nome para aquilo ali? Porque a gente não conhece. Aí eu tenho que ficar usando 3 nomes assim, olha, é próximo de você juntar justiça com amor e caridade, mas não tem um nome, porque a gente não conhece, né? A base do julgamento, a base nossa de justiça dos homens é o julgamento e a vingança. Na lei de Deus não existe isso, é o equilíbrio universal. Você fez alguma coisa aqui, alguma hora você vai ter que reequilibrar as coisas, as energias, né? A nossa justiça é completamente fragmentada, como a gente já viu, completamente fragmentada, né? Por que ela é fragmentada? Porque da mesma maneira que eu estabeleço hoje, que quem tem camisa azul tem todos os privilégios, amanhã eu resolvo vir aqui de camisa amarela e eu falo, quem tem camisa amarela tem todos os privilégios. Fragmentou tudo, porque não tem continuidade mais, né? A lei as verdades são parciais da nossa justiça. Na lei divina, a verdade é absoluta, é uma só e acabou, né? A nossa lei é mutável, a gente viu que ela muda com o tempo, com o local, a nossa lei ela muda, né? Tem vários parâmetros aí que fazem ela mudar. A lei divina não, ela é uma só, não muda, não depende de tempo, nada disso, né? A nossa lei sofre influências, né? De status social, de cultura, de um monte de coisas. A lei divina só tem uma coisa que influencia, a responsabilidade que você vai ter pelo que você fez. Só isso, né? Que tem a ver com o nível de evolução do espírito. Nós utilizamos na nossa justiça referências relativas. Deus usa referências absolutas. O que quer dizer isso? Um caso simples, por exemplo. Volta aí vários anos no tempo. Digamos, pensa no primeiro caso em que alguém fez um crime cibernético, ou seja, roubou dinheiro do banco eletronicamente. Foi lá, hackeou o sistema e roubou dinheiro do banco. Nunca teve nenhum caso desse, é o primeiro. Pegamos o cara. Que pena que a gente vai dar para ele? Sei lá, vou ter que inventar. Olha, você roubou $1 milhão, você vai 1 ano na cadeia. Pronto, está decidido. No ano seguinte, alguém rouba $10 milhões. Que pena que eu vou dar para ele? A gente recorre a algo que a gente já fez anteriormente. Olha, nós temos um caso, lembra daquele cara no passado que roubou $1 milhão? Nós demos 1 ano para ele. Esse aí merece 10 anos, porque é 10 vezes mais dinheiro. Você entende? As referências são relativas. A referência de Deus não é relativa. É ou não é, né? A nossa referência é parcial, tem favoritismos, tem influências de pessoas e coisas. A referência de Deus não tem nada disso. Todos são iguais, é uma lei justa e imparcial. A nossa lei é negociável. Não, peraí, vamos conversar aqui. Peraí, não é bem assim. Não tem nada disso lá em cima, né? É pessoal, intransferível. Você fez, você vai ter que arcar e não dá para passar para outro. Não tem advogado te representando, né? A intenção da nossa lei, em última análise, é a reeducação para a vida material. Para a vida material. Quando acabar essa vida, aquela pena não vale mais. A lei divina, ela reeduca para a vida espiritual. Somos espíritos imortais. A nossa pena aqui, né, a nossa pena, a maior pena que você pode dar ou é prisão perpétua ou pena de morte nos países onde, né, isso é considerado. Essa é a maior pena. A lei divina não é assim. Ela depende de você mesmo. Olha só, imagina que você chega para uma pessoa e diz assim, o que você prefere, prisão perpétua ou pena de morte para o criminoso? Não se faz isso, não tem condição. A lei divina não, ela depende da sua vontade. Deus vai perguntar, você tem vontade de melhorar? Como é que você vai se melhorar? E dali então, a pena é estabelecida por nós mesmos, não por ele, não é decreto divino. Né? A nossa visibilidade é pontual, a gente vê a crueldade manifesta, a gente vê aquele pontinho ali, né? Deus vê a obra de cada um até aquele ponto, né? Todo o histórico espiritual até aquilo ali, tudo é levado em consideração. Nossa justiça tende para o materialismo. Nosso sistema judicial tende para o materialismo. A justiça divina é cósmica. Não tem essa história de não tem materialismo, não tem riqueza, não tem nada disso, né? Na nossa lei, o juiz é terceirizado. Na lei divina, não é. Olha só, o que é isso? Eu cometi um crime. Fui pego. Estou lá no banco de réus. Vai ter um juiz. O juiz não conhece nem o criminoso
nem aquele que está me acusando. Então são três pessoas que não se conhecem. O réu, o acusado, o acusador, né, a vítima, e o juiz. Esse juiz não conhece nenhum dos dois. Então quem vai dizer qual é a pena é alguém que não tem relação nenhuma com o caso. Então é terceirizado o processo. Na justiça divina, quem vai dar a pena é o acusado, é o réu. Imagina se na nossa justiça nós mudássemos e resolvêssemos fazer alguma coisa assim. Olha, você está preso, você entendeu por que você está preso? Entendi, sim, senhor. Eu estou preso aqui porque eu roubei. Você acha que você merece que pena? Você acha que vai dar certo isso? Dê-se você a sua pena, para nós todos aqui no júri ouvirmos. É ridículo isso, nos padrões que nós temos. Então, lá em cima não, sou eu que me dou a pena. Olha, eu fiz errado, eu vou precisar voltar, vou precisar me refazer. Então, não é terceirizado o processo, o réu é o próprio juiz. E finalmente, como que nós avaliamos a justiça divina? A justiça, pela justiça humana, como que nós avaliamos um caso? É baseado naquilo que a gente viu naquela hora. Emmanuel chama de crueldade manifesta. Na justiça divina, não é assim. Ela vem em função do bem que resulta. Então, o que acontece é que a justiça divina é algo completamente equilibrado. A nossa não é. Mas vamos nos ater a esse último pontinho aqui, porque esse parece um negócio muito interessante. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, quando eu só estou olhando o mal que aconteceu, eu vou ter um resultado. A justiça vai produzir um resultado. A justiça que olha só para o mal. Se eu olhar para o bem que resultou daquele crime, daquela situação, o resultado possivelmente será outro. A justiça divina não usa a crueldade manifesta. Ela usa o bem que resulta da situação. Com isso em mente, a gente pergunta novamente. A crucificação de Jesus foi justa? Resultou em alguma coisa boa? Sim ou não? Mudou, né? Não mudou? Os parâmetros são outros. Porque olha só, no início, antes da gente falar tudo, quando eu fiz a pergunta, é muito comum todos nós, eu inclusive, todos nós falamos, não foi justa. Por quê? Porque ele era um sujeito muito bom, ele veio trazer coisa boa. Ele era um sujeito bom, mas não é por isso que não foi justo. Primeiro que não foi injusto, né? Mas quando você olha dessa outra forma, qual foi o bem que resultou? Foi justo? Se ele tivesse morrido de velho ou simplesmente morrido, nós não estaríamos aqui falando sobre ele. Nós não teríamos metade do planeta seguindo, ou pelo menos procurando, né, seguir aquilo que ele nos trouxe e nos deixou. Se a gente olhar só a crueldade manifesta, é injusto. Mas não é assim que Deus vê. Olhar a crueldade manifesta é aqui, ó. Olhar o bem que resulta é aqui, ó. Então muda. Não mudou a perspectiva? Não mudou o ângulo? Então, nós temos que parar de olhar a crueldade manifesta, porque senão a gente vai ser atropelado pela justiça divina. Toda vez que a gente julgar alguma coisa pela crueldade manifesta, a gente vai ser atropelado pela justiça divina. Porque não dá para entender ela. Claro que não dá para entender. Ela está aqui, eu estou aqui. Aqui é a crueldade manifesta. Aqui é o bem que resulta daquilo. Então, no livro Céu e Inferno, publicado em 1865, Allan Kardec traz um texto, num dos capítulos, que ele chama de Código Penal da Vida Futura. Bom, o que é um Código Penal? Aqui na nossa justiça, o que é um Código Penal? É um conjunto de leis que vão dizer, para cada crime que você cometer, o que vai acontecer. Então, para ficar fácil a explicação, por exemplo, você roubou alguém, 1 ano de prisão. Você matou alguém, 10 anos de prisão e assim vai, né? Eu preciso roubar alguém para saber se eu vou ficar 1 ano na prisão? Não preciso. Está escrito lá. Eu preciso matar alguém para saber se eu vou ficar 10 anos na prisão? Não preciso. Está escrito lá.
Isso aqui é exatamente a mesma coisa. Só que isso aqui transcende a vida material. Isso aqui é para espíritos imortais, não para pessoas encarnadas agora, só nessa vida. Olha só, jamais a gente vai ter na justiça humana um veredito, uma sentença desse tipo assim: olha, o seu crime foi tão ruim, foi tão ruim, que a sua pena é prisão perpétua e os primeiros 10 anos da sua próxima vida. Por quê? Lembra das camadas? Eu estou aqui embaixo, eu estou no plano material. Eu não consigo nem perispírito atingir com a minha justiça humana. Né? Então é ridículo eu com essa justicinha aqui, que nos faz justiceiros, né? Essa vidinha aqui, querer reclamar lá em cima. Esse Código Penal da Vida Futura são artigos, como uma lei, como realmente o Código Penal. São 32 artigos onde ele vai descrever: se você fizer isso, está aqui a sua pena. Se você fizer isso, está aqui que você vai sofrer. Eu não preciso fazer nada daquilo para saber o que vai me acontecer. Já está escrito. Né? Mas, claro, eu posso desafiar. Temos livre-arbítrio. Né? Então, para a gente encerrar, um pensamento para a gente levar para casa. Imagina que você vai no estádio de futebol ver um jogo. Você está lá ao vivo. Você está lá ao vivo, sentou na plateia e tal, está olhando o jogo. De repente, 2 jogadores estão disputando a bola ali e um cai junto com o outro e tal. Aí a torcida levanta, metade do estádio diz foi pênalti, a outra metade diz não foi, né? Depende para quem você está torcendo, né? Bom, aí foi ou não foi pênalti? Então, olha só, se eu estiver sentado nessa posição aqui, bem pertinho ali atrás do gol, eu vou olhar aquilo ali, né, e vou dizer, por exemplo, digamos que eu acho que foi pênalti. Então, eu olhei ali e falei, não, foi pênalti, claro, eu estava ali, o cara estava na minha frente. Né? Não tem o que discutir, eu vi, eu estava no jogo, na hora, ao vivo. Né? Aí alguém que está sentado aqui fala assim, mas de jeito nenhum foi pênalti. Eu estava de um ângulo que eu vi direitinho, não foi nada disso, um jogador nem encostou no outro. Aí o cara que estava aqui vai ter outra percepção, a palavra é essa. Né? O cara na posição D, outra, na posição E, outra. Se o estádio tem 60 mil lugares, você tem 60 mil percepções. Uma diferente da outra, não tem 2 iguais. É tão complicado que aquele que está mais próximo dos jogadores, que se chama árbitro, de vez em quando tem que pedir para ver na televisão. De tão complicado que é. Olha só, isso é um caso simples, né? Isso é vida material comum aqui, nossa. O juiz, o árbitro, tem que ir lá e falar, não sei, eu estou em dúvida. Eu estava ali do lado, eu estava realmente a 10 centímetros, mas eu preciso ver na televisão. Olha como é complicado o negócio. E aí a gente olha, né, vê lá, então eu, por exemplo, para mim foi pênalti. Chego em casa, né, aí o pessoal pergunta, como é que foi o jogo? Não, teve um pênalti lá, mas o juiz não marcou, tem roubo, não sei o que lá. Eu sou nada mais do que um dos 60 mil observadores. A minha observação carrega comigo o meu histórico espiritual. Quem está observando ali não é uma pessoa física, é um espírito imortal que tem um histórico, mas naquela hora está encarnado e está vendo o jogo ali. Né? Nós somos só observadores. Cada observador vê uma possibilidade. Isso é que a física quântica nos ensina. Nada não tem, só tem uma saída, só tem... Não existe isso. Já está mais do que provado cientificamente que isso é uma frase absurdamente errada. Só tem uma saída. Não, nunca, jamais. Eu só estou vendo uma saída. Ah, bom. Eu só estou vendo uma saída não é uma coisa que só tem uma saída. Não é. Não é? Porque se só tem uma saída, eu sou o dono da verdade, eu não preciso buscar ajuda, não preciso ler nada, não preciso ver nada, não preciso acumular, né, conhecimento nenhum, porque eu já sei tudo. Né? Nós vemos possibilidades, nós não vemos a verdade absoluta. A nossa verdade é fragmentada. A nossa verdade é completamente fragmentada. Para que eu não tivesse uma verdade fragmentada, tanto é fragmentada que você tem 60 mil opiniões. E todo mundo está no mesmo lugar na mesma hora. E eu estou aqui. Para mim foi pênalti. O cara que está do meu lado não é o cara que está do outro lado do estádio. O cara que está ombro a ombro comigo aqui, para ele não foi pênalti.
Porque na horinha que aconteceu o negócio, ele deu uma olhadinha para ver se o cara do cachorro-quente estava passando. Aquilo foi exatamente o momento em que aconteceu o negócio. Então ele já... Você entende a fragmentação da verdade? Então o que acontece? Eu, para ter um julgamento preciso, eu teria que ser onipresente. Eu teria que estar ao mesmo tempo nos 60 mil lugares. Eu tenho essa capacidade? Ainda bem que vocês acham que não. Porque eu também acho que não. Eu não tenho onipresença. Eu, para dizer, olha, foi pênalti e eu sei de tudo, eu teria que saber tudo, absolutamente tudo o que se passou. Antes, depois, durante, nos mínimos detalhes. Eu tenho essa condição? Não tenho. Eu não tenho onisciência. E o pior de tudo, eu não tenho onipotência para chegar e dizer, ó, gente, a verdade é o que eu falar, tá? Eu não tenho esse poder. Tem 60 mil ali que tem esse poder. Acham que tem esse poder. Mas não tem. Então nós estamos aqui embaixo, pequenininho, né? Discutindo com ele lá em cima. Né? Dizendo, olha, você está errado, porque eu estava ali naquela posição, eu vi tudo direitinho. A nossa verdade é completamente fragmentada. E com verdades fragmentadas, a gente não pode fazer julgamentos decisivos, ou pelo menos julgamentos imutáveis. Não podemos. A gente faz, a gente erra, a nossa justiça erra. De vez em quando tem que voltar atrás. Né? Mas e na nossa vida individual? Não na justiça dos homens aqui da corte, tribunal, nada disso. E na nossa justiça, né? Eu fui lá e fiz um julgamento errado. Né? E aí? Como é que eu volto? Né? Eu tenho como voltar? Eu sei voltar? Ou eu sei e não quero? Né? Então, a gente abrir mão da nossa suposta onipresença, onisciência e onipotência é onde está o maior desafio, que isso aqui é humildade. Então a nossa verdade é muito fragmentada. Todos os aspectos que são parte da nossa justiça aqui fora não são parte da justiça divina. É quase que se a gente pudesse falar assim, por definição nós somos todos injustos. Por definição nós somos por quê? Ó. Então, que a gente possa pensar isso, levar para o travesseiro, que a gente possa levar isso para o travesseiro, pensar um pouquinho. E sempre a pergunta, foi justa a crucificação dele? Cada um que tem a sua resposta aí. Obrigado, boa noite a todos.